quarto ano, tudo bem, né? Para nossa aula de geografia de hoje, nós vamos relembrar o que a gente estudou lá no comecinho do ano, no começo do livro, tá? Para vocês já começarem estudando, tá? Então a Pro não vai dar atividade hoje, a Pro vai fazer alguns comentários do que a gente já viu aqui no livro e para vocês irem estudando já para avaliação, tá bom, pessoal? Como nós não vamos ter mais uma aula antes da avaliação de geografia, eu já vou fazer esses comentários hoje, tá? Na unidade 1, nós estudamos os lugares e as paisagens. Nós vimos que os lugares são transformados pelo homem e as paisagens são diferentes, dependendo do lugar que nós moramos, né? Na cidade grande tem um tipo de paisagem, no campo tem outro tipo de paisagem. Como as paisagens estão organizadas? Elas são organizadas através dos relevos, né? Nós temos os relevos aqui, ó, nessa página nós falamos sobre os relevos, fala sobre a transformação da paisagem. Lembra que nós comentamos que o vento e a água vão batendo na pedra até essa pedra até furou, né? O vento, a ação do tempo também transforma a natureza, ok? Então nós temos também depois os elementos naturais das paisagens, que são as rochas, e os relevos e as formas de superfície, ok? Olha lá, serras, morros, montes, chapadas. Então, nós temos aqui no livro os exemplos dos tipos de relevos. Então, nós temos aqui as serras, os morros, as chapadas, né? As chapadas, as planícies e as depressões, ok? Nós temos esse tipo de relevo e suas formas na superfície. Depois nós falamos sobre a importância da água na paisagem, ok? Nós falamos sobre a importância da água, sobre o mar e sobre o rio. Sobre o rio, nós falamos sobre o leito do rio, né? Sobre as margens do rio, sobre as matas ciliares que ajudam a auxiliar os rios. Falamos também sobre uma história contada sobre o Rio Amarelo. Lembram que a gente falou sobre essa história? Teve uma pessoa que contou uma história falando do Rio Amarelo, era o rio que tinha na cidade dele, né? Então a importância do rio, falava dos córregos e dos rios. Depois, vegetação nativa e seus animais silvestres. Vegetação nativa, Mata Atlântica, no Parque Nacional de Itatiaia, Campo nos Pampas, lá no sul. Depois, a vegetação do cerrado, que é o nosso tipo de vegetação, né? A vegetação da caatinga e os manguezais, que fazem parte. Os manguezais ficam normalmente perto dos mares, né? Onde são criados os caranguejos nos manguezais. Então, nós temos os tipos de vegetação: Mata Atlântica, o Campo dos Pampas, que fica no Rio Grande do Sul, a vegetação do Cerrado, que é na região centro-oeste, que é a nossa, a Caatinga, que fica no Nordeste, e os manguezais, que é lá no Sudeste, tá bom? Depois, alguns animais também são componentes da natureza, né? Nós tivemos um exemplo aqui do Tatupeba, na Caatinga, o Cabeça Seca, no Pantanal do Mato Grosso, que é a nossa região centro-oeste, o mico-leão-dourado, da região sudeste, a onça pintada, o lobo-guará. Então aqui está falando que alguns animais que fazem parte da fauna brasileira estão correndo risco de extinção, lembram? E conforme nós vimos também, o IBAMA nos informou da venda ilegal de animais, lembram? Que nós vimos que os animais sofrem quando eles são enviados para venda ilegal. Alguns têm os olhos furados, outros são enviados dentro de canos de PVC para que não seja descoberto, né, que eles estão sendo enviados para venda ilegal. Então tem também esse problema muito sério aqui, que os animais são retirados da natureza. E é um extermínio gigantesco, né? Lembram que a cada 10 animais retirados, 9 morrem antes de chegar no local? Nós conversamos sobre isso, né? Então, a informação do IBAMA passada para nós. Lembrando que o IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ok?
ok, pessoal? Também falamos sobre a organização dos espaços. Nós comentamos também sobre os alunos canoeiros que não têm estradas, né, para estudar. Eles vão estudar dentro de canoas, né? O Rio Negro é um desses rios, né, que os alunos canoeiros vão para a aula, né, saem das aldeias onde eles moram, saem das casas onde eles moram, beira-rio, né, os ribeirinhos, eles andam de canoa, de barco, para ir até a escola ou para ir até a cidade. Então, depois também nós falamos um pouquinho sobre os caiapós, que são algum povo indígena brasileiro, é o povo caiapó, né? Falamos sobre um pouquinho deles. E também falamos, gente, sobre o trabalho das pessoas e as paisagens. Lembram? O trabalho primário, o trabalho secundário e o trabalho terciário. Estão lembrados? Então, olha só, nós temos aqui as atividades primárias. São as pessoas que plantam, criam animais, certo? É o povo lá da zona rural. Os trabalhos secundários são as pessoas que modificam a matéria-prima. São as fábricas, são os vendedores, não, são as fábricas que transformam a matéria-prima existente na natureza. E os terciários, as atividades terciárias, são os que vendem, são os que prestam serviço. Lembram? Os vendedores, caixas de supermercados, supermercados que vendem o produto já industrializado, que vem aqui do secundário, tá? Então, aqui, prestadores de serviço também, como os professores, médicos, dentistas, né? Esses são as atividades terciárias. Aqui também tem uma pessoa que é guia turístico, também presta serviços. Prestadores de serviço, no geral, são as atividades terciárias. As secundárias são a transformação de elementos da natureza, né, as fábricas, e os primários são o pessoal da área rural, que planta, que cria gado para vender, né, vende a carne, vende o leite. Então, esses produtores rurais aqui, eles são os primários, tá? As atividades primárias. Secundárias são as transformações das fábricas e os terciários são os prestadores de serviço. Tá bom, pessoal? Então, nós vimos até aqui, tá? Para essa avaliação aqui, até as atividades. Ok, pessoal? Então, estudem, peguem o livro, estudem, releiam os textos, tá bom? E que vocês tiverem alguma dúvida, é só me ligar, me chamar aqui no privado, que eu tiro qualquer dúvida que vocês tiverem aqui. É só perguntar, tá bom? Então, para nossa aula de geografia de hoje, nós estamos fazendo uma retomada de conteúdos já aplicados para fixação, tá bom? Boa aula para vocês!